Olá, olá, olá! Meu nome é Daniele Moraes de Melo. Eu sou facilitadora em constelações familiares, mentora sistêmica. Essa é uma live que, para quem vai assistir depois, eu vou falar sobre algo que você traz, você que vem de sistemas familiares disfuncionais, você que teve uma mãe abusiva ou um pai abusivo, eu tenho certeza que vai agregar na sua caminhada, tá? Eu vou falar de uma dinâmica muito interessante, que é a inversão de hierarquia, né? Quando a gente vem desses sistemas familiares disfuncionais. O sistema familiar disfuncional, ele tem por característica uma inversão. Os pais não liberam os filhos, eles colocam os filhos a serviço do sistema. Olá, Luiz, boa noite, que bom que você está aí. Os pais colocam os filhos a serviço do sistema e isso é muito pesado para um filho. Consequentemente, gera muita culpa e a culpa nos paralisa. Certo? Existe uma ordem natural das coisas que é algo chamado hierarquia. O que é a hierarquia num sistema familiar ou em qualquer sistema que você vá chegar? Certo? Hierarquia é aquilo que vem antes, precede. Aquilo que veio antes, ele tem um lugar já estabelecido, correto? Então, o que vem depois deve respeito a essa hierarquia, ok? Sim. Só que a hierarquia dentro do sistema familiar disfuncional, ela vem quebrada, ela vem rompida, tá? A hierarquia dentro de um sistema familiar normal, natural, tá? É aqui. O pai e a mãe chegaram antes. Nos entregam a vida, ok? Eles chegaram antes, eles nos entregam a vida, entregam o que eles sabem, o que dão conta e nos liberam para ir viver a nossa própria vida, certo? Dentro do sistema familiar disfuncional, uma das dinâmicas mais comuns que a gente encontra é esse movimento aqui, tá? O filho vai para o lugar dos pais, ele é empurrado para ficar ali. E a gente vê muito isso de pais que cobram os filhos, de pais que acham que os filhos são devedores deles porque eles deram a vida ou porque eles deixaram de fazer ou realizar algum sonho. Então, esse pai acaba colocando uma cobrança nesse filho. E isso não é algo saudável, porque os filhos não estão a serviço desses pais. Os filhos não estão para suprir as necessidades e expectativas dos pais. Os filhos nascem, recebem a vida e precisam seguir adiante, precisam construir o seu próprio meio. Para isso ser saudável, a gente precisa dessa liberação. No sistema disfuncional, a mãe narcisista, o pai narcisista, dificilmente ele te libera, ele te captura e, aliás, fica te capturando o tempo todo. Muitas vezes esses filhos, em um movimento de tentar ir para a vida, se distanciam bastante, vão morar em outro lugar, né? Vão tentar a vida de uma outra forma. Ou uma coisa que acontece, que é muito comum, é gerarem, né, filhos ou relacionamentos precipitados para poderem se liberar desse sistema, porque essa é uma forma que elas têm de se liberar. Por quê? Porque enquanto esse pai e essa mãe estiverem no lugar errado hierarquicamente,
esses pais vão cobrar desses filhos. Esses pais vão achar que o fruto do trabalho desses filhos tem que retornar para cá. E não tem. O fruto de trabalho, as situações que você vai viver na sua vida é sua. Porque esses pais já viveram a vida deles, já fizeram as próprias escolhas, já procuraram, buscaram e caminharam estradas que eles escolheram. E agora, nesse momento em que você chega no seu adulto, é a sua vez de viver, de poder exercer a sua vida, fazer as suas escolhas e poder errar também. Por quê? Porque errar é um movimento prévio de acerto. Ninguém acerta a primeira vez. Você vai fazer, você vai adquirir habilidades e você vai errar. Esse sistema familiar, ele costuma ser um pouco tirano. Ele costuma incutir no subconsciente um certo perfeccionismo que nos paralisa, porque quando nós não somos perfeitos, que ninguém é, nós somos fortemente sancionados. Isso é muito doloroso. Quais as sequelas de você vir de um sistema desse, onde pai e mãe te cobram o tempo inteiro e você fica a serviço desse pai e da mãe? Culpa. Você vai para a sua vida com culpa e a culpa gera boicote. Compreende? Muitas vezes você vai para um movimento de vida onde você se vincula, se casa com alguém, né? Tem um vínculo ali e a força desse casal é daqui. Por culpa, muitas vezes, né? Essa esposa ou esse esposo, ele vai olhar lá para o sistema familiar e tirar forças, tirar suprimentos, né? Tirar reservas que são importantes para a construção da vida desses dois aqui e entregar aqui. Não que você não possa fazer, mas isso pode ser feito desde que seja leve e não algo que foi incutido, né? Porque você vai sentir culpado. Esse sistema familiar, ele vai gerar uma série de dúvidas. Ele vai deixar você sempre em dúvida se você pode ou não pode estar feliz. E aí, novamente, o mecanismo de culpa. Por quê? Porque muitas vezes você vai estar num momento próspero da sua vida e você vai se boicotar, você vai deixar de fazer coisas que você pode fazer. Muitas vezes você que já é casado vai deixar de fazer para sua família, proporcionar, porque você não pode proporcionar para todo o seu sistema de origem. Aí você vai boicotando todo o seu novo sistema. Você vai boicotando os seus filhos, você vai boicotando a sua esposa. Por quê? Porque há uma culpa de ter, de possuir, certo? Então, todos esses mecanismos, normalmente, eles estão estabelecidos por conta dessa hierarquia que está invertida, porque esses pais colocaram os filhos a serviço do sistema e filhos precisam ir para a vida deles. Esse movimento aqui é um movimento saudável, um movimento de distanciamento da família de origem, para que aqui possa se consolidar um novo sistema, para que aqui possa se construir uma forma de vida onde esses dois é quem são os que vão equilibrar essa nova vida, sem a interferência aqui de trás. Isso é hierarquia. Hierarquia é respeitar o que veio antes, acolher o que veio, mas seguir adiante. Se esses pais estão aqui e nos colocam o tempo inteiro a serviço deles, se cada problema que eles têm, eles vão querer que a gente resolva o problema deles, quem está fazendo o papel de pai e mãe?
Compreende? O que é uma hierarquia invertida? Uma hierarquia invertida, muitas vezes, essa mãe se coloca no lugar de filha. E ela acha que a gente tem que cuidar dela como mãe, exercer a função materna na vida dela. E uma filha não dá conta disso. Ela tem que abrir mão de muita coisa para ela poder ficar parada fazendo a maternagem do sistema familiar, fazendo a maternagem, se colocando no papel de quem supre. E aí o que acontece? Se o olhar dela vai estar todo para o sistema de origem, vamos supor que essa pessoa tenha uma filha. Se ela tem que ficar olhando aqui para o sistema de origem dela, cuidando da mãe o tempo inteiro, se colocando no lugar, né, da mãe, porque a mãe empurra ela, a mãe coloca ela, né, nessa situação de resolvedora, de salvadora do sistema, quem cuida da filha dela? Você vê que está se repetindo algo. Novamente alguém aqui está ficando sem mãe. Novamente alguém aqui está ficando sem o pai. Por quê? Porque às vezes eles estão cada um parado, olhando para o seu sistema familiar de origem. Quando que o relacionamento dá certo? Quando que a vida dá certo? Quando que a maternidade dá certo? Quando a gente se volta para a vida, o casal olha um para o outro, olha aqui para trás, respeita, acolhe como foi, mas segue para a vida deles. Essa é a forma de dar certo. Vamos supor que essa mãe é uma mãe intrometida. O que ela vai fazer? Ela vai se enfiar o tempo inteiro no relacionamento de casal. O que ela vai fazer? Separar o casal um do outro. Vamos supor que é uma avó que quer ter mais autoridade sobre a neta do que a própria mãe ou do que o próprio filho. O que ela vai fazer? Ela vai se colocar aqui. Isso é uma dinâmica saudável? Não. Ela foi mãe aqui. Compreende? E o lugar dela é aqui. Agora esses dois dão conta. Esses dois olham para frente. E é assim que funciona um sistema hierárquico em ordem. Quando se estabelece esse olhar de que você tomou o que era necessário e agora você precisa ir para a sua vida. E que tá tudo certo você construir a sua vida, tá tudo certo você fazer os movimentos familiares, você e a sua nova família. Porque você não exclui aqui, mas há uma distância saudável. Por quê? Porque esses pais também fizeram as escolhas deles, viveram a vida deles e agora você toma tudo isso e vive a sua. Isso é liberação. Isso é hierarquia em ordem. As disfunções, elas acontecem quando isso aqui está tudo bagunçado. Quando é sogra se enfiando no relacionamento, quando é vó querendo ser mais mãe do filho do que a própria mãe. Aí acontecem as disfunções. Então, se cada um toma o seu lugar, se você toma a vida, olha para essa mãe simplesmente como filha, você não olha para esse sistema como salvadora. Você não salva o seu sistema familiar. Nós não temos força para isso. A força, ela acontece dentro de nós, a força é um movimento interno que nos impulsiona para a vida. E aí a gente pode acolher o que foi e olhar para esse pai, para essa mãe e dizer, foi assim. Vocês fizeram o que deram conta, agora eu preciso seguir para minha própria vida. E aí esse casal se olha, esse casal se vê, e aí ele constrói um sistema familiar aqui saudável. Enquanto um tiver parado, olhando para a família de origem, tentando salvar, ou essa mãe aqui está aqui tentando fazer com que essa filha seja a mãe dela, existem outras pessoas que vão ficar aqui
precisando dessa pessoa, só que às vezes ela não estará disponível, porque ela não foi liberada para estar disponível. Compreendem? Isso é hierarquia. Quando vocês ouvirem falar de hierarquia dentro de um sistema familiar, não é necessariamente que, nossa, tu é mais importante. Não. Veio antes. A nossa vida parte dessas pessoas, mas chega um momento em que você precisa olhar e seguir adiante para a sua própria vida. E é assim que você tem movimentos mais assertivos, porque enquanto nós paralisamos, olhando para o sistema familiar de origem, nós tiramos a força e a potência de viver a nossa própria vida. Porque nós vamos ficar tentando salvar. Quando a gente está numa empreitada de conhecimento, que a gente começa a descobrir muita coisa, acontece um movimento muito interessante na gente. Tudo que a gente aprende, a gente quer levar para a família. Tudo que a gente aprende, a gente quer repassar. E os outros começam a olhar assim, né? Começa a se incomodar com a gente e não escuta. Não vai escutar. Por quê? O que você aprende, você precisa fazer por você. É seu. E o máximo que pode acontecer é através do seu exemplo, através da sua superação, as pessoas começarem a olhar, opa, peraí, mas o que ela está fazendo? Né? Que está mudando, que está gerando um movimento de mudança aí. Aí é diferente. Porque aí não é uma entrega necessariamente, aí você já vivenciou aquilo que aprendeu. Então, hierarquia é respeitar o que veio antes, mas não necessariamente ficar ali amarrado, emaranhado. Uma coisa que eu brinco muito, né? Honrar pai e mãe, honrar mãe não é ir lá no Face escrever textão, né? Escrever um texto, minha rainha. É bonito isso, né? É muito bonito, mas a maior honra que você pode dar é de você pegar a tua vida e você fazer da tua vida o melhor possível. É de você pegar a tua vida e criar mecanismos e condições de você ser pleno naquilo que você escolher, na sua escolha, sem culpa. Porque nós sentimos muita culpa de fazer novos movimentos. Nós sentimos muito medo de fazer um pouco diferente. E esse medo é um medo gerado pela lealdade. Porque quando a gente faz muito diferente, dá uma sensação de deslealdade. Eu estou fazendo diferente do meu sistema. E é por isso que as repetições sistêmicas acontecem o tempo todo. Porque a gente faz isso inconscientemente. A lealdade, ela não precisa existir, porque você pode pegar essa vida, seguir adiante e fazer um pouco diferente. E isso não é ser desleal, muito pelo contrário. É honrar aquilo que veio, qual que é o maior bem que veio do seu sistema familiar? A tua vida. E é com ela que você vai gerar novos movimentos e fazer algo sólido, algo que você se orgulha. Ok? Eu espero que chegue isso de forma agradável no seu coração, que possa agregar na sua caminhada. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assim a gente pode chegar, né, cada vez mais longe e acalentar dores e dividir um pouco mais de conhecimento. Um abraço.